Muito bom dia, meus amigos. Chegamos ao 13º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Eu lembro a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, onde você faz a sua inscrição, clica no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você pode ler comigo a Bíblia durante toda a semana. Nesse 13º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo aborda um tema delicado: a sujeição às autoridades. Os cristãos naquele tempo viviam sob a opressão do império. Muitos eram torturados, outros serviam de diversão nas arenas, sendo colocados junto com leões e mortos. O primeiro versículo desse capítulo já é um desafio. Está escrito assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Surgem aí duas perguntas sobre o assunto. A primeira: o apóstolo ensina fidelidade total e irrestrita ao Estado? A segunda: todo governante ou autoridade é escolhido por Deus? A resposta para as duas perguntas é não. Sei que muitos discordam de mim, mas vamos aos fatos. Na primeira pergunta sobre fidelidade, vamos analisar o contexto. Paulo escreveu para os cristãos em Roma, que, como já disse, passavam por muitas dificuldades. Além do mais, o império era constituído por pagãos, idólatras, que não admitiam nenhum tipo de fé cristã. Paulo sabia da necessidade de preservar o mundo do caos, ou seja, um império, mesmo que corrupto e perseguidor, era necessário para livrar a todos de um destino ainda mais sombrio. O anarquismo não resolve nada. Nós necessitamos de ordem, mesmo que essa ordem seja corrupta. Então Paulo sabia disso e sabia que se todos se rebelassem, iriam ficar sem governante, o que seria muito pior. Mas quando podemos então desobedecer a um governante? Quando esse governante nos obriga a desobedecer a Deus. O limite da nossa obediência às autoridades terrenas está no que disseram os apóstolos, está lá em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O próprio Jesus e seus discípulos sempre estiveram dentro da lei. Só saíram dela quando a lei de Deus foi colocada em segundo plano pelas autoridades. Entretanto, se opor às autoridades na manutenção da ordem pública e preservação da saúde e da vida humana, constitui-se pecados contra Deus. No versículo 2 está escrito assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E sobre a segunda pergunta: todo governante ou autoridade é escolhido por Deus? Como eu já disse, é certo que não. Essa resposta está diretamente ligada à primeira pergunta. Imagine se um vereador vier até sua casa e ficar cantando de galo, te dando ordens do que você deve fazer, o que você deve vestir, enfim, sobre a sua vida. Você vai obedecer ele? Não. Se o presidente da República baixar um decreto dizendo que todos devem aparar a grama lá da sua casa particular, ou até mesmo do Palácio da Alvorada, você vai obedecer ele? Não. Podemos compreender que Paulo não está falando de uma obediência restrita a cada governante como indivíduo, mas às autoridades governamentais como tal. Ou seja, não é porque você é um líder público que nós temos que obedecer você restritamente. Nós temos que obedecer ao seu cargo, não a você. Isso vale também para outras autoridades. Deus deixa instituído o governo, mas quem está lá nem sempre é um escolhido dele. Tem muitas igrejas apresentando candidatos como se fossem escolhidos de Deus. Pastor não sei o que, doutor não sei o que, professor não sei o que, padre não sei o que.
ou seja, o seu cargo é colocado na frente do nome como se fosse um escolhido de Deus. É uma compreensão equivocada, pois a voz do povo, o ditado que diz por aí, a voz do povo nem sempre ou quase nunca é a voz de Deus. O modo como Paulo explica a nossa sujeição deixa evidente seu interesse em uma obediência à autoridade governamental no exercício de sua função e não no indivíduo governante. Já a partir do versículo 8, Paulo então fala do amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Ele menciona que não devemos ficar devendo por aí, o que é muito complicado atualmente, não é mesmo? Mas tem algo que temos que estar sempre devendo. Sim, o nosso amor ao próximo. Estamos permanentemente em dívida com Cristo por conta do infinito amor demonstrado na cruz do Calvário. A única forma de demonstrarmos esse amor é amando o nosso próximo. E estaremos sempre devendo, porque por mais que nós amarmos alguém, não vamos chegar perto daquilo que Jesus ofereceu para nós na cruz do Calvário. Paulo ainda nos ensina a termos também amor próprio. Sim, ele cita trecho dos 10 mandamentos e fecha dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É de suma importância cuidarmos de nossas vidas com esmero. Mesmo que possamos estar passando por momentos obscuros, nunca podemos desejar o mal para a nossa própria vida. Já em se tratando de vigilância, o apóstolo cita a volta de Cristo. Nessa ocasião, o Messias virá buscar uma igreja pura. Uma igreja pura não deve ter pecados como glutonarias, embriaguez, desonestidade, dissoluções, contendas e invejas, dentre outros. Todo cristão deve obedecer à lei do amor, que excede tanto as leis civis quanto as leis religiosas. Você pode até se esquivar em ajudar seu semelhante, por não ter obrigação legal para fazê-lo. Mas a lei do amor deixada por Jesus não tem brechas. Não é como a Constituição, que tem um artigo que anula o outro e por aí vai, que já foi feito para isso. Mas a lei de Jesus não tem brechas. Temos que extrapolar a lei humana, devemos obedecer à lei de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. No final do capítulo, Paulo deixa uma ordem afirmativa: revesti-vos do amor do Senhor Jesus Cristo. Revestir significa vestir novamente, cobrir, tapar, envolver, recobrir, ou seja, algo que um dia foi vestido, hoje está nu e precisa novamente ser revestido. Meus queridos, já está mais do que na hora de tirarmos os olhos da podridão desse mundo. Vamos olhar para Deus na figura sublime de nosso Senhor Jesus Cristo para sermos revestidos através dele e agirmos como ele agiu com o próximo, simplesmente amando. Assim como a nossa obediência às autoridades terrenas deve ser por dever de consciência e não por causa do temor da punição, como está no versículo 5, a nossa obediência a Deus não deve ser por medo do juízo final, mas por amor àquele que já nos salvou. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.